Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estudaremos hoje a nossa segunda parte da lição 2, aula extra. Venha conosco. Lição 2, o despertamento espiritual. Um milagre de Deus. Texto bíblico está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Veja a nossa continuidade. Vamos dar continuação nos nossos estudos. Queridos, sabemos que o despertamento é uma obra de Deus, como despertou Ciro, despertou Daniel, desperta hoje a igreja para orar nesses últimos dias. Então, Deus sabe muito bem galardoar aqueles que são fiéis a Deus. E o povo do Egito, ao sair do Egito, dentro do cativeiro do Egito, aqueles 430 anos, o povo saiu mesmo realmente tendo 400 anos sendo servos dos faraós, e quando o povo saiu, Deus recompensou o tempo que eles passaram lá. Ou seja, Deus trouxe o povo, e o povo saiu de lá com ouro, com prata, enfim, tudo isso está registrado no livro de Êxodo, ou do Êxodo. Então, conforme a gente vê, Deus também, ele trouxe conforto ao povo que saiu do cativeiro. Quando o povo saiu do cativeiro, Deus também pagou o tempo do povo que estava saindo de lá. Da mesma forma, quando o povo sai do Egito, o povo sai do cativeiro da Babilônia. E é uma história que a gente puxa para mostrar que o Deus de Israel que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que tirou o povo lá da Babilônia. E assim a gente percebe que o povo saiu da Babilônia com as primeiras, a segunda leva, veja só, com ouro, fazenda, com gado, com copos, mostrando que Deus multiplicou o que realmente Nabucodonosor havia subtraído, e assim seu filho Belsazar havia tirado os copos, as taças, para o banquete, o grande banquete. Deus agora decide que o povo saia com ouro. Para quê? Vocês vão ver. Então, Deus ele paga o tempo que ficou no cativeiro. Assim também o tempo que ficou no Egito. O povo saiu com ouro, prata. E aqui no cativeiro dos 70 anos, na sua saída, êxodo, quer dizer saída, então um novo êxodo, glória a Deus, 70 anos de cativeiro, muito parecido à saída com o povo no Egito. Então, veja, deixa eu escrever aqui um desenho rápido. Ó, eu tenho Judá, que está saindo do cativeiro para ir construir o quê? O templo de Zorobabel. Amém? E eu tenho aqui o povo de Israel, certo? Saindo da onde? Do Egito. Para onde? Para construir o quê? O tabernáculo. Não está escrito que o povo saiu e fizeram o tabernáculo no deserto? Veja, ó, Israel saiu da onde? Do Egito. Judá saiu da onde? Da Babilônia. Certo? Babilônia. Qual era a intenção? Fazer o templo, reconstruir. Qual era a intenção?
fazer o quê? O tabernáculo de Moisés. Com isso, precisava de quê? De ofertas. Deus fez o quê? Na saída, Deus pagou o tempo que eles ficaram no deserto. Ok? Na saída, Deus pagou o tempo que eles ficaram na Babilônia, os 70 anos. Veja, ouro e prata. Ok? Mostrando exatamente que a oferta foi trazida para a construção do templo. A oferta foi trazida para a construção do tabernáculo. Então, para que isso acontecesse, Deus tinha que despertar o coração. E esse coração está exatamente entre a alma e o espírito. Quando Deus desperta o espírito, Deus quer atingir o quê? O coração. Porque ele atingindo o coração, ele consegue mudar, glória a Deus, os pensamentos que estão na alma e através do seu corpo. É tremendo isso aqui, ok? Então, por isso quando o povo saiu, Deus havia despertado o espírito de Ciro, como também Deus despertou o povo do Egito, e o povo começaram a ofertar. Só oferta a quem Deus desperta. Essa história de contribuição na igreja, só quem é despertado no Espírito. Porque quem não for, não adianta, eles não dão oferta. Eles só dão se Deus despertar o seu Espírito. Glória a Deus. Então pode ler Êxodo capítulo 12, versículo 51, versículo 40. Deus prendeu o demônio que estava sobre Faraó, lá no Egito. Isto aconteceu por uma noite. Deus disse, vocês vão correndo, come só aí essa noite e vão correndo. Come o cordeiro e vai embora. Então, Deus ele pode segurar o inimigo na história humana, não por eternidade, mas por um tempo. De quanto tempo? Por 24 horas, por 30 dias, por um mês, 30 dias. Então, Deus pode segurar o inimigo por 52 dias. Então, foi o que Deus disse, come depressa. Porque o faraó, o espírito que está nele aqui, eu estou segurando. E eu vou soltar. E quando eu soltar, eles vão correr atrás de vocês. E quando ele correr atrás de vocês, eles vão morrer no Mar Vermelho, afogados. Então, amados, Êxodo capítulo 12, versículo 30 a 36. A mesma coisa o povo lá que estava na Babilônia, certo? Onde Esdras, Neemias, que todos estavam cativos, aconteceu um novo êxodo, essa nova história da saída do povo, não mais do Egito, mas agora de Babilônia. Então, quando eles saíram com prata, versículo 6, e com muito ouro. Esdras, capítulo 1, versículo 9. Presta atenção aí, a quantidade, aparece aí, 30 bacias, 1000 de prata, certo? 29 facas. Tudo isso aqui, meus irmãos, já era o que eles haviam recolhido, certo? Os utensílios para o retorno. Presta atenção, vem coisa boa aí. 1 Reis, capítulo 7. Aí nós volta na história. Por quê? Porque na história passada do cativeiro, eu tenho um templo. E esse templo, o templo de Salomão, ele é rico em ouro. Há muitos tesouros, há muito ouro no templo. Então, amados, presta atenção. Nesse templo de Salomão. E a Bíblia fala em 1 Reis, certo? Veja aí, capítulo 7, os detalhes das peças que tinham exatamente no templo de Salomão. E a gente compara com o que está escrito em Esdras, capítulo 1. E veja a diferença daqui para cá, da quantidade de peças.
Então, os detalhes. Quantas peças tinha no templo? Veja, o que Nabucodonosor levou, porque quando Nabucodonosor invade Babilônia, ele leva os utensílios da casa de Deus, leva para Babilônia. Então, veja aí, aqui ó, quando Nabucodonosor levou, o que é que estava aqui ó, versículo 37 aqui ó, 10 pias de cobre. Aí nós vamos para 2 Crônica, capítulo, anota aí no seu caderno. 2 Crônica, capítulo 4, versículo 6. 10 pias. Versículo 8. 100 bacias de ouro. Isso aqui era o que tinha no templo. Foram tudo levado. Presta atenção. 100 bacias de ouro. Quantos eles conseguiram trazer de volta? Presta atenção aqui, é forte agora. Ó. Não foram 100 bacias de ouro? 100 bacias? Eles trouxeram quanto? Ó? 30 bacias. Eles perderam quanto? Menos 70. A diferença das bacias que existia no templo de Salomão, para que eles trouxeram de volta as bacias. Foram quantas bacias? Pode ir lá o texto, ó. Esdras 1. 30 bacias. Isso quer dizer que se tinha 100, eles só trouxeram 30. Eles estavam na perda de 70 bacias. Então, eles voltaram sem as 70 bacias. Aí a gente olhando na parábola, a parábola do bom semeador, que quando fala que a semente caiu no terreno duro, no terreno de pedra e nos espinhos. Aí a Bíblia fala que a ave, as tribulações desta vida, a angústia, fala a avareza. Jesus dá detalhes, explicações em Mateus, capítulo 13, a respeito da parábola do bom samaritano, do semeador, quando ele fala que o maligno, que é a ave, comeu. Quando o maligno, que é Satanás, vem como a semente, aqui é uma perda de 100%, porque comeu a semente. E quando trata, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na parábola do bom semeador, diz que uma semente caiu num canto que produziu 30, outra 60 e outra 100. Eis aqui o mistério da parábola do bom semeador. Não eram 100 bacias? Voltaram só 30? Então estava perdendo o quê? 100. Não existe um número na Bíblia se não tiver uma interpretação até dos números. Os números estão na Bíblia, não é por acaso. Tem alguma coisa de especial nos números da Bíblia. E assim, meus irmãos, a angústia, certo? Ó, a angústia, a avareza e Satanás. Ok? Aí Deus ele traz tudo de volta, ó. Deus traz tudo de volta. Por quê? Porque isso aqui é a diferença das perdas, ó. 30 para 100, 70. 60 para 100, 40. 100%, 100%. Então, por que Israel só levou 30 de volta das bacias que havia 100? Por causa da sua avareza. Então a avareza aqui, ó, liga para cá. E os 60 é angústia. Angústia, quando o povo está na angústia, a perda é de 40. Quando o povo está na avareza, a perda é de 70. E quando o Satanás entra na ação, a perda é de 100%. Terrível, né? Então, meus irmãos, presta atenção. Eles resgataram 30 bacias e eram 100. Então,
Primeiro, segundo, terceiro estágio. De baixo para cima. Então, no primeiro estágio, Satanás, ó. Ele vem com força. No segundo estágio, é a angústia. Ok? E no terceiro, é a avareza. É forte esta palavra. Então, presta atenção, lá e vem mais. A avareza, ela rouba. A avareza rouba mais do que a angústia. Porque ela rouba 70. Só lhe devolve 30. A angústia, ela rouba 60. Tá certo? Ela rouba 60. E fica devendo 40. Satanás, ele rouba os 100%. É na parábola. Aí Deus é quem restaura estas perdas através da angústia, da avareza e de Satanás. Vocês vão ver. Glória a Deus. A aula está diferente, não tá? Mas é assim mesmo. Deus nos está direcionando no capítulo 1 de Esdras, ainda na segunda lição. Nós estamos apenas começando a nossa aula das 13 lições bíblicas. Vamos lá? Primeiro ladrão aí, ó, da história, do caminho, Satanás, de baixo para cima. O segundo, angústia. O terceiro, a avareza. Então, voltando agora para Esdras, porque nós estamos tentando colocar o texto de Mateus dentro de Esdras, capítulo 1, onde fala sobre, as peças, que eram 30. E quando a gente lê Reis e Crônica, fala da quantidade de peças que tinha. E quando eles voltaram, então eu sei quantas peças realmente foram destruídas. Se eram 100 bacias, voltaram com 30, ficou na perda de quanto? De 70. Então está na casa da avareza, terceiro estágio. Então, o povo tirava de Deus, roubava, porque o povo, em vez de ofertar a Deus, ele ofertava aos ídolos, Astarote, certo? A Sera, e não dava o que era de Deus. Isto trata do pecado de avareza, por isso que está aqui, 30. Quando a pessoa é avarenta, se ela comprou um carro de 10 mil, aqui peça misericórdia a Deus. Quando ele vai vender, só acha 3 mil. Tu nunca viu isso na história de alguém? Quando a pessoa compra um carro de 10 mil reais, é um exemplo, ela vai vender, só vende por 3 mil, por causa do pecado da avareza. Porque a avareza, ela come 70. A avareza come 70, fica no prejuízo de 70, porque ela só recolhe 30. A pessoa na angústia, está ali, está tudo registrado. Então, é a parábola do bom semeador. O povo de Israel tinha 100 bacias, quando saíram das suas terras, quando o templo ainda tinha as peças. Mas por causa da avareza, Deus castigou, só leva 30. Então Deus permite o castigo. Então, se fosse no estágio da angústia e não da avareza, Deus teria lhe dado 60 bacias. 60 bacias, porque é o estágio de quê? Da angústia. 60 bacias, ok? Então a avareza está nesse estágio aqui, de 30. Avareza. E aqui a angústia, 60. Então vamos lá? Se fosse angústia, Deus lhe tinha dado 60 bacias, mas veio 30 só. Então era pecado de avareza. Eles não tinham, melhor, se eles não tivessem problemas com Deus, aí sim, 100% as bacias tinham voltado novamente. Glória a Deus. Amém? Aí nós vemos o seguinte.
esses números na Bíblia, né? 30, fala de que? Maturidade. Aí eu vou para o Evangelho, fala da vida de Jesus. Jesus, com 30 anos, começou o ministério. Maturidade. Ele morreu com 33. 30 anos fala de maturidade. São os sentidos bíblicos dos números. Então, 30 utensílios de ouro e de prata. Mas presta atenção, Deus não é carrasco. Ele te ensina, mas também ele lhe dá recompensa. O povo, ele olha para a perda das 70 bacias. O povo diz, ixi, só tem 30. No templo de Salomão tinha 100, só estamos voltando com 30. Mas Deus disse, ó, vocês estão assim porque vocês estão no castigo. Deus castiga aquele a quem ama. Então, eles perderam 70. Mas Deus, embora ele castiga quem ama, Deus não é carrasco. Deus vai lhe dar 5.400 utensílios de ouro e de prata. Glória a Deus. Versículo 30. Deus ensinando e recompensando o povo. Então Deus vai lhe dar 1.000 outros objetos para fazer mais bacias, muito mais do que aquelas que já tinham. Por quê? Porque Deus disciplina e as coisas não vêm assim de bandeja, né? Vai cair água agora, vai cair comida. Não, as coisas vêm diferente para você trabalhar e conseguir. Eles levaram o ouro para fazer bacia. A bacia não vinha, eram feitas. Faltava 70 bacias. E Deus estava dizendo, faz mais bacias. Isto é misericórdia, estou lhe dando ouro. Com estes outros objetos, que têm outros formatos, que não são formatos de bacias, mas vocês podem fazer bacias através da fundição. Então, muitos podiam até chorar pela falta de utensílios da casa de Deus, mas Deus estava lhe dando muito ouro, para que eles tivessem como fazer, além das 70, que lhe faltasse mais bacias. É uma disciplina e uma misericórdia de Deus. Dentro da disciplina. Mas Deus, que é Deus do consolo, Ele te deu mais utensílios. É assim que acontece. Às vezes você se desfaz daquele carro novo que você tem, e você fica assim, mas Deus está preparando 4 terrenos, um exemplo, para lhe dar, que vale 4 carros, naquele que você perdeu. O que nós estamos dizendo é que o povo de Israel, quando voltou do cativeiro, ele pôde enxergar, ele pôde ver exatamente o Deus que é o Deus do ouro e da prata. E ele poderia, o povo, ver aqueles novos utensílios, aquelas novas taças, mas muito mais do que tinha. Até mais taça do que tinha antes. Porque Belsazar, ele mandou trazer as taças. E quando ele mandou trazer as taças, Deus não quis mais aquelas taças, irmãos. Aquelas que foram usadas por Belsazar foram profanadas. Deus não quis mais usar aquelas taças. Sendo usado por Deus e usado depois pelo inimigo, não dá mais para Deus usar. Deus não quis essas taças usadas, profanadas. Volte para Daniel 5, verso 1. Onde fala que Belsazar deu um grande banquete a 1000. Esse 1000 aí, meus irmãos. Aí veja só, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata. Porque esses utensílios de ouro e de prata foram levados
além das pessoas, os utensílios da casa de Deus, por Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém. Então essas taças, Deus não quis mais, aquelas que Belsazar profanou. Então estava na perda. Estava na perda. Presta atenção. Então eles ficaram devendo. Porque o povo saiu com menos. Quando o povo saiu do cativo, Deus pegou ouro e prata do povo para fazer novas taças. Glória a Deus. Se aquelas foram profanadas e Deus não quis, Deus vai trazer um ouro novo para poder fazer coisa nova na casa de Deus. E assim será feito mais e mais utensílios na casa de Deus. Se só tinha 1.000, Deus vai dar 5.400 peças. Texto de Esdras, versículo 10. Então, em Daniel 5, versículo 1, eram só 1.000. Não eram 1.000 convidados? Glória a Deus. Deus compensou na sua volta, ou seja, na retirada do povo do cativeiro, com 1.000 outros objetos. Glória a Deus. Aí a gente percebe o seguinte: Deus agora vai usar esses objetos que não eram taças, que tinham outros formatos, e vai fazer iguais àqueles que estavam lá e que foram profanados. Só que Deus vai trazer esses objetos, e que esses objetos que não são taças, que vão ser feitos taças, esses objetos são de tamanho valor, de tamanho extraordinário, que um objeto fará 10 taças, ou até 20 taças. Glória a Deus. É assim que Deus faz na história. Lembra da arca? O povo não levaram a arca? Lembra lá em Ebenezer, lutando contra os filisteus? A história de Samuel? Pronto. Quando a arca voltou, aí veio os tomores e ratos de ouro. E agora, irmão? Deus não está olhando para o rato. Já que não foi usado por Deus, e o Deus é o dono da prata e do ouro, a profanação sai depois do templo, e não de lá para cá. Senão nós éramos profanos, porque nós saímos de lá para cá. Mas quando Deus traz, é diferente. Então Deus não está olhando para o rato, e nem para as hemorroidas. Ali era ouro, glória a Deus, que não é profanado. É assim que Deus faz. Um Deus que abençoa os seus servos por onde passa. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula de número 3. Amém.